Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, uma visão diferente no seu dia a dia, sempre trazendo assuntos interessantes para você se informar, para você tomar conhecimento. Hoje não será diferente. Meu amigo, um dia a verdade se encontrou com a mentira e estavam caminhando juntas quando a mentira olhou para o céu e falou: "Nossa, que dia lindo!" A verdade olhou para o céu e falou: "Tá lindo mesmo." Olha a mentira falando a verdade. Aí tinha um poço enorme. A mentira entrou no poço e disse para a verdade: "Vem para cá que a água está morninha." A verdade tirou a roupa e entrou no poço e a água estava morna. Olha a mentira falando a verdade, que coisa. Mas de repente a mentira saiu do poço, pegou as roupas e foi embora. E saiu pelo mundo vestida de verdade. E a verdade, tão envergonhada de sair nua, nunca mais saiu do poço. E a mentira anda por aí, travestida de verdade, usando a roupa da verdade. E nós estamos comprando muita mentira por verdade, sem procurar verdadeiramente a verdade nua e crua. Sobretudo nesse momento, de eleição, tanta coisa é postada, não é, gente? No futebol a gente fala, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Na música, talvez, uma vez, ou na dança, uma vez flamenco, sempre flamenco. Vou conversar com a Karina Maganha, diretora artística. Vamos falar sobre a cultura do flamenco. E aí, querida, bem-vinda. Tudo bom? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo? Sempre. Ah, é? Quem começa dificilmente para, verdade. Viu? É. Pois é, olha, você, muitas vezes, as pessoas chegam aqui no Visão Geral e falam: "Alberto, essa é a primeira vez que eu vou falar num programa de televisão, eu estou nervoso e tal." Então, eu primeiro acertei seu sobrenome, Maganha mesmo, né? Acertou, Maganha. Então, querida Karina Maganha, essa é a primeira vez que eu vou falar de dança, assim, do flamenco. Então, se de repente eu não souber o que perguntar, você mesmo faz a pergunta, Pode você mesmo deixar. responde e fica tudo bem, tá certo? Eu te ajudo. Bom, querida Karina, graduada em dança pela Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. É bailarina e diretora artística do Café Tablão. Tablau, desculpa. Isso. Não tá certo, não tem o tio, Tablau. Primeiro tablado do estado de São Paulo, né? Perfeito. Dedica-se exclusivamente à cultura espanhola e ao flamenco há mais de 20 anos. Balé moderno, sapateada americana e balé clássico também fizeram parte da sua formação. Ei, que delícia! Dançando sempre. Pois é, né? Ô, Karina, a gente aprende a dançar ou a dança já faz parte do DNA das pessoas? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que a gente já tem a dança no DNA. Algumas pessoas desenvolvem, outras não. Né? Todos nós temos a capacidade de desenvolver a arte, sendo ela dança, então, a música. nascemos com a dança? Eu acho que sim. Algumas pessoas têm um genizinho mais... Eu acho que sim, sabe por quê? A gente quando nasce, quando é criancinha, a gente já fica mexendo os bracinhos, mãozinhas Sim. e tal. Bom, eu vejo e quantas pessoas, né, devem ver também. A minha neta, por exemplo, com 3 anos de idade, não pode tocar, que ela sai dançando. Perfeito, qualquer coisa ela sai dançando. perfeito. Isso aí é um sinal? Eu acho que sim, eu acho que a sociedade, ela poda um pouco, né? Eu acho que quando a criança vai crescendo, ela busca uma forma de tem que entrar na escola, tem que tirar boas notas, e aquilo que é natural do ser humano vai ficando em segundo plano, porque eu acho que faz parte um pouco também da sociedade, né? Tá. Infelizmente, eu acho que a sociedade acaba podando um pouco a arte, né? Que é tão... É inerente, né? A gente nasce com isso, né? Eu acho que a arte faz parte, sim. E a dança, principalmente, porque a dança é movimento. Mas morando no Brasil, mesmo aqui, dá para viver da dança, da arte? Dá. Assim, dá? Não é fácil, não é fácil. Exige, primeiro, muita dedicação. Dedicação total a você. Uma vez flamenco, sempre flamenco, como você disse. Muita paciência, né? E eu acho que a gente tem que abdicar de algumas coisas, né? Eu acho que a gente, quando escolhe trabalhar como artista e como bailarino, enfim, a gente sabe que dificilmente a gente vai atingir algumas metas financeiras, mas é possível viver sim. Tá.
E o que é flamenco? Bom, o flamenco não é só uma dança, né? O flamenco é toda uma cultura que tem origem no sul da Espanha. As primeiras manifestações vêm lá do século XVIII, né? O flamenco ele surge como uma forma de um lamento de um povo oprimido, né? Que é muito interessante esse lado do flamenco, que vem dos árabes, dos hindus, enfim, muito por conta da Inquisição Católica, né? Como a Espanha era uma região muito montanhosa no sul, esses povos migraram para o sul da Espanha, né? E ali eles se encontraram com os ciganos espanhóis. Então houve uma fusão de culturas, né? E aí é que surge o flamenco. Então o flamenco ele é uma cultura específica, né? Que vem principalmente desse lamento. Mas se vem do lamento, então ele começou como música, como um canto, por exemplo? Como um canto, exatamente. A primeira manifestação do flamenco é o canto. E o canto ainda é a manifestação mais importante e mais difícil. A sensação que eu tenho, eu já assisti ao vivo o flamenco, né? Inclusive na Espanha, mas talvez pelo fato de não ter o conhecimento, de não ter essa musicalidade de repente, de achar que o flamenco, quase todas as danças seguem basicamente a mesma toada. Porque o flamenco, ele tem um ritmo muito específico, que é um compasso, né, que vem mais a música oriental, que é um compasso de 12 tempos. Né? Então, as batidas, elas são feitas em tempos fortes e fracos e são bem marcadas, né? Estamos vendo aí. Mas cada dança tem ali um na significado. mão ia uma castanhola ou não? Não, esse aí não, esse está sem a castanhola. Mas a castanhola... O sapato é especial? Sim, o sapato é especial. Ele tem uns preguinhos, né, embaixo para fazer o barulho. A castanhola, por incrível que pareça, não é um instrumento do flamenco. Não é do flamenco. Mas espanhol, tá? Sim, foi utilizado no flamenco. A castanhola vem do clássico espanhol, que é uma das origens do flamenco. Você está me falando que essa música, por exemplo, tem 12 tempos? Sim. Porque Essa é até um pouquinho mais difícil, porque é um tanguilho, então você vai contar um compasso meio que sincopado de fazer. É um compasso diferente. Muito legal. Eu ia dizer para você que eu gosto um pouquinho de música e tal, e quando as pessoas, os cantores, falam, as nossas músicas aqui basicamente são 4x4. Isso, exatamente. Então, vocês são 12, então é 3 vezes isso, né? Isso aí. Não é a única diferença que os tempos fortes, por exemplo, a gente conta assim, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que legal. Você fazer isso aí na sua casa, aí seus filhos, seu marido, seus parentes, pode entrar e tal, né? Bom, Karina, me fala do tablau. Como é que começou? Bom, Café Tablau surgiu em 2003, né? Veio porque eu voltei da Espanha a primeira vez e fiquei com aquela coisa que todo mundo sente quando viaja, um pouquinho de depressão. Você é espanhola? Não sou espanhola. Ah, não? Sou italiana, sim. Descendência italiana, minha família. Nasceu aqui no Brasil, tudo? Sim, nasci aqui e tal. Você estava falando? E o Café Tablau surgiu porque quando eu voltei da minha primeira vez que eu fui, eu sentia muita falta, eu já era professora de flamenco, e eu sentia muita falta de um espaço para a prática do flamenco. Porque o flamenco, na verdade, ele ocorre através dessa prática, que são os shows de tablado. E aí a ideia de montar um tablado, que já tinha em Minas Gerais, né? Mas em São Paulo não tinha. Então, a ideia principal era ter um espaço onde o aluno pudesse praticar o flamenco de raiz, que é o quê? O flamenco em espaços pequenos. Né? Tá. Porque o flamenco ele começa assim, no quintal da casa. Né? Ele começa através da família, os avós ensinam. O flamenco sempre tem que ter mais de um dançando? Não necessariamente. É uma dança que pode ser individualizada. Solista, sim. Ah, sim. tá. Aliás, tem muitos bailarinos solistas, né? E quais são os instrumentos do flamenco? O principal instrumento do flamenco é a percussão, que a gente fala palma, e o cante. São as duas coisas principais. Com um bom cante, uma palma, você baila flamenco. Ah, é? Mas aí vem o instrumento que é fundamental, que é a guitarra flamenca.
E qual a diferença da guitarra flamenca para a nossa guitarra? É o nome que a gente fala, tem uma madeira específica. Mas ela tem 6 cordas, sim, tem 6 cordas. Mi, lá, ré, sol, si, mi. Sim, mas ela tem é feita com uma madeira específica e os toques são diferentes, né? O flamenco trabalha muito picado, muito a batida no violão e muito os acordes. E quem toca, por exemplo, a guitarra, ele toca com paleta ou ele toca com os dedos? Com as unhas que crescem um pouco mais e tal? Sim, então, mas não. Então até um bom violão acústico faz um flamenco? Sim, faz. Um bom violão depende muito da virtuosidade. A técnica do violão flamenco, da guitarra flamenca, é diferente da técnica do violão comum. A dança do flamenco, ela é muito antiga. Sim. Mas para conhecimento do mundo, não tem tanto tempo, né? Não. Olha, eu digo que o Brasil, assim, o flamenco vem desde a década de 70, né? Tá. E foi aonde começou a ser difundido pelo mundo, né? Através, por exemplo, da figura do Antônio Gades, que foi um bailarino muito importante. Tá. E depois veio a questão das Olimpíadas, né? De Barcelona, que teve aquela cena da bailarina com o cavalo, que era a Cristina Arroios. Eu acho que isso começou a difundir um pouco o flamenco, né? Hoje o flamenco está bem mais difundido. Eu acho que o flamenco está crescendo. O público no Brasil é um público grande, é um público que tem muito evento ligado ao Flamengo. Mas, por exemplo, se eu quiser assistir show do Flamengo, eu tenho que ir a São Paulo ou tem em Campinas assim? Não, no Café Tablau tem. Café Tablau. Mas tem em São Paulo também, tem alguns tablados em São Paulo. Hoje você consegue assistir bons shows de Flamengo aqui. O Flamengo tem que ter um tablado. Sim, e tem que ter músico. Tem que ter músico, Isso. Claro. Mas esse tablado, ele é especial? Como é que é? Ele tem que ser um chão de madeira. Madeira, né? Mas ele não é oco, ou é oco? Não necessariamente. Mas se for ficar melhor, né? Porque ele tem que... Isso, perfeito. Ele tem que ter uma musicalidade, né? E ao mesmo tempo também não pode deixar, assim, escorregar, né? Tem que ser uma madeira que você consiga desenvolver. Em casa de mulher que dança flamenco, o marido não chega tarde sem ser notado, né? De jeito nenhum. Não, e outra, em casa o marido obedece, porque senão a mulher sapateia. Sapateia em cima dele. Aliás, por exemplo, quem quer estudar flamenco tem que ter aprendido sapateado. Não. Não também? Não. O flamenco, você pode chegar como uma folha em branco. Né? É até melhor que nunca tenha aprendido nada. Não vem com vício. Porque não vem com vício. Olha. E o legal é que ele vai agregar todas as idades e os biotipos, né? Porque o flamenco, a gente tem aluno, por exemplo, de 5, 6 anos e o meu aluno mais velho, mais experiente, vamos dizer assim, tem 83. 83 anos. Então ele agrega a todos, né? Então já vamos falar de alguns benefícios aí do Flamengo. O Flamengo recentemente recebeu o Prêmio Imaterial da Humanidade pela Unesco, né? Sim. E o Brasil é considerado um dos difusores dessa arte. Isso. Por incrível que pareça, o Japão é um país muito flamenco e o Brasil. E a Holanda devia ser, porque tem aquela botona lá. É aquele sapato holandês, né? Que vem. Mas você sabe que isso tudo tem um pouco a ver, né? Porque vem também. A Holanda vem com o sapato holandês, que vai sair o sapateado americano depois. E o flamenco também tem um pouco dessa origem, né? Por ser... Isso dá. Diz que uma das características ou curiosidade do flamenco é que, embora seja praticada por homens e mulheres, a dança atribui à mulher o papel de líder, é isso? Porque... Mas vocês não precisam, vocês já são líderes. Tá demais até, né? Já nós vamos ter que fazer um movimento para a masculinidade aqui. Pois é que o flamenco, eu acho que a própria postura, né, da mulher, a colocação postural, a questão de bater os pés no chão, eu acho que essa palavra é uma palavra que está na moda, né? Que é a tal do empoderamento feminino, né? Exatamente. E o flamenco já tem isso há séculos atrás, né? E é uma dança sensual, né? Sim, é uma dança sensual. Apesar de usar vestidos longos, roupa... Tem decotes também, né? Tal. Mas e as expressões corporais, a própria movimentação, é muito legal. Bom, você falou, qualquer pessoa pode praticar, independente da idade. Qualquer pessoa. Não tendo artrite, não tendo artrose, pode praticar ou ajuda a curar também? Às vezes até tendo, porque, por exemplo, lá na escola a gente tem uma turma específica, né,
para quem tem problemas ligados ao corpo, né? Então, quem tem problema no joelho. Então, a gente tem aulas destinadas para aqueles que não podem ter muito impacto. Querida Karina Maganha, eu volto já já com você aqui. Vou para o Ok. intervalo rapidinho. A gente segue já já no nosso Visão Geral. Aguarde instante só. Retornamos aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Estamos falando de dança, hein? Olha o Alberto César falando de dança, hein? Que coisa. Com a Karina Maganha. Eu sempre fui muito ruim de dança, sabe? Muito ruim. Quando na minha juventude a gente saía para dançar assim, música lenta daquela que, né, não vai para lá, não vai para cá, porque se tiver que fazer aquela mexida tal, eu até brinco muito que nos programas esportivos que eu fazia, sempre trazia a música. E às vezes as pessoas falavam para mim, Alberto, você dança toda a música, todo o ritmo do mesmo jeito. É sempre assim. Sou meio ruim de dança. Bom, eu queria falar de grandes espetáculos que vocês já trouxeram aqui para cá, mas antes me fala um pouquinho, os benefícios do Flamengo. O que o Flamengo ajuda, assim, sob o ponto de vista da saúde e tal? Bom, o maior benefício do flamenco, eu acho que é a dança que consegue trabalhar o corpo e a mente, né? Eu acho que isso é o que mais o flamenco traz. Mas o flamenco é muito bom para postura, o flamenco é muito bom para questão rítmica, para memória, é excelente. Então é preventivo do Alzheimer. Sim, e tem uma pesquisa já em torno disso, o flamenco usando o flamenco com a prevenção do Alzheimer. Que legal. Né? A questão, as pessoas falam, o flamenco emagrece. Se você comer pizza todo dia, nada vai emagrecer, né? Com certeza. Mas o flamenco, ele vai te dar uma postura tão bacana, que ele vai trabalhar tanto a tua autoestima, que você acaba emagrecendo por consequência. E é sim uma atividade que não deixa de ser aeróbica, né? É claro que as aulas iniciantes são mais light, mas você assistir uma aula da companhia, por exemplo, todo mundo sai de lá pingando. Então, o flamenco, ele vai ajudar em todos os sentidos, né? Então, Karina, mas a pessoa que quer praticar o flamenco, basicamente, ela tem que comprar um sapato. Sim, Só o sapato isso. é necessário. O que mais? No começo é o sapato, depois a gente vai... É pesado? Ele não é leve, não é pesado, mas ele tem um peso ideal para que você possa sapatear e ter velocidade e ter o som, né? Porque ele precisa ter o som e para você atingir velocidade, você precisa de leveza. Tá, né? e existe sapato melhor, sapato pior? Tem qualidades? Os sapatos espanhóis são melhores, né? São caros? São caros, até em termos de durabilidade, né? Hoje aqui no Brasil você tem marcas muito boas de sapato, né? O mercado do flamenco cresceu muito, os figurinos, sapatos e tal. Então você consegue comprar sapatos nacionais muito bons por um preço um pouco mais acessível. Também só serve para o Flamengo, Só serve né? Não para dá o Flamengo. Colocar, não dá para sair numa festa com um sapato desse Não, tamanho, não né? dá, a não ser que você queira sapatear na festa. Aí não. Agora, vamos falar de algumas atrações que vocês, grandes espetáculos que vocês já trouxeram para Campinas. Ángel Reis, bailarino e professor. Sim. A gente Veio 3 vezes. ele, Está passando a Yara Castro e o Fernando de la Rua. Eles estiveram aqui em agosto para o lançamento do segundo CD do Fernando, que é um brasileiro, né, radicado na Espanha e que faz um sucesso incrível na Espanha, né, que é o Fernando de la Rua, que é marido da Yara, que é uma das precursoras do flamenco do Brasil. A Yara e a mãe dela, que é a Laurita Castro, que hoje acho que está com 90 e poucos anos. O sapato feminino é diferente do masculino. Sim, é diferente. O masculino é mais bota. Mais bota. E o feminino parece um sapato boneca, um salto um pouquinho mais alto. Mas não é salto fino, nem pode, né? Não, um salto mais grosso. Mais grosso e tal. Isso. Isso que ela está fazendo, quando a gente fala dançou Flamengo, mas dentro do Flamengo tem as divisões de ritmos e tal. E o flamenco tem uma coisa que o flamenco trabalha muito, que é a questão do improviso, né? Que são coisas coreografias que o bailarino não ensaia, e sim improvisa na hora, por isso que tem um código entre os músicos e os bailarinos
que todos que estão ali têm que saber ter esse domínio para poder trabalhar a questão do improviso. Ah, entendi. Entendi. Então, o que não pode é improvisar de um lado, que vai para um lado, os músicos vão para o outro lado, e aí não dá nada certo. Exatamente, Né? por isso que existe um código, né, a ser seguido. Quem mais vocês trouxeram aqui para a gente? Nós trouxemos, a gente tem um trabalho que eu desenvolvo já há alguns anos, 10 anos já, com um bailarino que se chama Paul Vaqueiro. Paul Vaqueiro. Que é, assim, um dos nossos professores, né? Também é responsável pela formação dos alunos no Café Tablau, porque todo ano ele está aqui dando cursos. Ali era o Café Tablau, né? Que a gente viu. Ali, sim, é um espetáculo que a gente fez com a Yara e o Fernando de la Rua. Onde fica o Café Tablau? Na Jesuíno Marcondes Machado, na Nova Campinas. Nova Campinas. Eu cruzo ela todos os dias, porque eu moro em Souzas. Então. Todo dia eu cruzo ali. E também a gente trouxe esse outro bailarino durante 4 anos, que foi o Ángel Reis, que eu conheci em Córdoba. Fui assistir um show de flamenco em Córdoba. Aí fiquei encantada. Fui conversar com ele, eu falei, vou te levar para o Brasil. Eu estava lá em maio e em setembro eu trouxe ele para cá. Que legal, então, que legal. Foi muito bacana. Bom, vocês nesse mundo têm contato com grandes artistas do flamenco, né? Sim. E vocês têm um grupo aqui que vocês fazem apresentação Isso, fora? a gente tem a companhia, que é a Companhia Café Tablau, que são 12 bailarinas, 12 bailarinos, porque tem um bailarino, homem. Aí essa companhia é dirigida por um professor, né, de flamenco que trabalha no Café Tablau, que é o Fábio Rodrigues, que também dançou agora no Festival de Jerez como bailarino convidado, representando o Brasil. Mas você fala, porque tem um bailarino, você fala bailarinos. Bailaores. Bailaores. Bailaoras e bailaores. Não, porque é o seguinte, o que eu aprendi em comunicação, quando você vai falar para um público, se de repente tiver uma mulher e 200 homens, você tem que entrar falando assim, senhoras e senhores. Isso. Ou senhoras e senhores. Sim. Agora, no caso aqui, tendo um bailarino, já passou por cima das 11 bailarinas. Pois é. Tá vendo você que vê coisa? Como que é. O flamenco, para quem aqui viver só dele, como você disse, você vive disso, mas você tem o seu Café Tablau, essa coisa toda. Mas tem a escola. Mas o bailarino mesmo, ele tem que ser o quê para vencer? Tem que ser um grande bailarino? Olha, se a pessoa quiser trabalhar só como bailarino, ele tem que ter uma precisão técnica muito forte. Né? Eu acho que a precisão técnica e a questão de bailar com a alma, que a gente fala no flamenco, que é o aire, né? Não adianta nada um bailarino que chega lá, sapateia, vira 1000 piruetas, mas a gente fala assim que não arrepiou, né? Tem que arrepiar. Então, tem que arrepiar. Eu acho que o flamenco ele traz esse sentimento, né? E eu acho que o bailarino, ele precisa disso, ele precisa levar isso para o público. Quando você falou, né, muita gente procura para emagrecimento e tal, né? Eu quando na Espanha acompanhei uma dança flamenco, os bailarinos eram assim, índice massa corpórea é uma coisa assim, impressionante, né? Magérrimos, né? Bem magrinhos e tal. Isso é porque o próprio esporte leva a essa condição? Não, na verdade, assim, na Espanha, os bailarinos homens têm mais essa característica de retilíneo. As bailarinas mulheres já não têm tanto isso. A dança, ela vai levar isso sim, claro, né? É uma prática de exercício físico com uma certa intensidade. Mas não exige que seja... Acontece que a roupa do homem, ela é uma roupa mais... que aparece tudo, né? E eu estou me recordando aqui, as cores eram preto e vermelho. Será que tem a ver com o Flamengo aqui do Maracanã? Talvez tenha um pouquinho. Porque tradicionalmente a gente usa muito o preto e o vermelho, principalmente o vermelho, né? Mas a gente usa muita bola, muita estampa. É que o preto e vermelho ele ficou bem característico. Karina, aqui colocaram aqui uma série de coisas que são benefícios, né, do flamenco. Aprimora a musicalidade, como você disse, a percepção musical, corrige a postura, a dança corrige a posição, né? Melhora a coordenação motora, fortalece o corpo como um todo, melhora a concentração, trabalho emocional, aflora a expressão corporal, melhora a autoestima,
Então você vai acabar, você é um hospital, você arruma tudo lá. Você vê, eu falo que eu dou aula, que eu ganho como professora de flamenco, mas eu sou como psicóloga. Médica e tal, Isso, tudo isso. E você sente esse feedback das pessoas, esse retorno delas? Muito, 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 muito. E o mais legal é você ver, assim, o meu público, ele é de criança a idoso, mas a faixa do meu público é um público adulto. Então, quando você vê um adulto que pega e escreve uma carta para você do Dia dos Professores. Olha, que então, legal. isso é a maior gratidão, né? Que você recebe uma carta de um aluno colocando o quanto você foi importante para a transformação dele como pessoa, né? Então, isso para mim é a maior gratificação. Quem estuda com você se torna dançarino ou dançarina? Ou bailaores. Ou bailaores. É porque essa expressão a gente usa para os bailarinos de flamenco. Bailaoras e bailaores. Ah, então tá bom. E você é uma bailaora? Bailaora, é isso. Bailaora. Muito bom. Querida, nós estamos aí, tem um minuto para terminar a nossa entrevista. De tudo que você, de tantos os benefícios que você falou aqui, eu acho esse aqui que está sendo feita a pesquisa que pode ajudar na prevenção do Alzheimer, é algo assim maravilhoso. Sim. Porque essa doença é uma doença muito triste, E realmente. é interessante que nós já fizemos alguns trabalhos voluntários numa clínica e a reação foi muito boa. Perfeito. Faz uma batida com a mão aqui de flamenco, na mesa. Ah. Querida, obrigado demais. Eu que agradeço, foi muito foi um legal. prazer, Karina, viu? muito Obrigadão. show falar Obrigada, com você sobre o obrigada. flamenco. É isso, gente. O nosso Visão Geral, aqui a gente conversa de todos os assuntos. É por isso que a gente fala que é uma visão diferente no seu dia a dia. E a gente fica muito feliz aí com a sua audiência. Não se esqueça, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da noite, tem Visão Geral. Tchau, pessoal.